feche os seus olhos. Querido Deus, nós entramos em oração na Tua santa e gloriosa presença, gratos por mais esse dia, por mais essa oportunidade, gratos, meu Deus, por termos chego até aqui. Hoje finalizamos, meu Pai, os meus projetos de conquistas, com a certeza de que plantamos no solo da nossa vida a semente da fé, da perseverança, do sacrifício. Meu Deus, sabemos que o Senhor não é injusto para se esquecer das nossas obras, do nosso trabalho. Sabemos que o Senhor retribui a cada um de acordo com a sua conduta, o seu comportamento, com o que faz. Então, meu Deus, nós estamos aqui e temos segurança no Senhor. Sabemos que o que plantamos, iremos colher. E se plantamos a boa semente, é certo que viveremos realizações, vitórias, milagres, maravilhas, o extraordinário, o sobrenatural, 10 vezes mais. Meu Deus, eu creio nessa unção e eu declaro, meu Deus, sobre a vida do Teu povo, sobre todos que agarraram esse portal, meu Deus, não só participaram, mas se lançaram no Senhor, através desse propósito, porque nós vimos, meu Pai, desde o início, logo quando iniciamos, o Senhor começou uma obra de limpeza, de purificação. O Senhor vem exigindo e vem requerendo do seu povo um nível alto de comprometimento, uma entrega total, uma total dedicação. E aqueles, meu Deus, que estão atentos e que têm dado o que o Senhor tem requerido, tem dado condições para o Senhor levar a patamares altos. Então, meu Deus, eu estou aqui, meu Pai, no último dia desse propósito, grato por tudo que o Senhor tem feito, grato, meu Deus, por todas as bênçãos, vitórias, milagres que já foram entregues, que já foram liberadas, determinadas no mundo espiritual, e cada uma no seu devido tempo veremos se concretizar e se materializar em nossas vidas. Por isso, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, pelas vitórias, pelos milagres. Muito obrigado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor está nos levando a um nível de glória, de vitória, de honra que ainda não vivemos. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que conduza essa reunião. Eu peço, meu Deus, que os avanços que cada um teve durante esse propósito sejam mantidos através de um espírito consistente, continuista. Guarda o Teu povo, Senhor. Guarda o Teu povo de retroceder. Guarda o Teu povo, meu Deus, de relaxar. Guarda o Teu povo, meu Deus, de tacar fogo na sua lavoura, na lavoura que está, meu Deus, pela nossa fé, prestes a florescer, dar fruto. Sustenta o Teu povo, meu Pai. Sustenta que cada um tenha entendido, meu Deus, que foi chamado para viver para algo maior. Nós somos cidadãos dos céus, estamos aqui de passagem, podemos e devemos viver, meu Deus, uma porcentagem do que vamos viver na glória, uma pequena porcentagem, meu Deus, do que vamos viver na eternidade, e que aqui, Senhor, já seria algo glorioso. Então, meu Deus, que ela busque, que ela lute por tudo aquilo que é direito dela, que ela sonhe e tenha, meu Deus, à medida que seus sonhos são realizados, tenha novos sonhos, deseje mais, porque o Senhor é uma fonte inesgotável de bênçãos. Mas que cada um entenda, meu Deus, que é um cidadão dos céus e deve viver para algo maior, foi chamado para uma grande missão, e o Senhor fala conosco nesse domingo sobre isso. Por isso eu peço, meu Deus, mentes abertas, atentas, corações rasgados, que cada um compreenda a natureza do seu chamado, meu Deus, e se coloque à disposição do Senhor, porque o Senhor não quer apenas nos abençoar, quer nos usar, e nos usar para impactar esse mundo, salgar este mundo, iluminar esse mundo,
Eu oro para que a sua glória resplandeça através de nós. Eu oro para que cada um assuma essa condição de um verdadeiro representante do Senhor e por onde passar, possa, através da sua atitude, do seu comportamento, inspirar, meu Deus, impactar, chamar a atenção, atrair para o Senhor. Em nome de Jesus, que salvar almas seja, meu Deus, o nosso lema, porque essa é a nossa missão. Obrigado desde já por tudo que o Senhor vai fazer nesse dia. Eu consagro ao Senhor essa reunião e entrego nas tuas mãos e tomo posse de uma noite poderosa e uma finalização de propósito, meu Deus poderoso, em nome de Jesus. Amém? Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. E que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022, 10 vezes mais, incomparável será o meu ano de 2022, em nome de Jesus. Crê nisso? Graças a Deus. Sentem-se, por gentileza. O título dessa mensagem, como você está vendo, é Feito para uma Missão. Diga comigo: eu fui feito para uma missão. Em João 17:18 diz: do mesmo modo que me deste uma missão, isso é Jesus dizendo, né? Jesus falando, eu dei a eles uma missão no mundo. Do mesmo modo que o Pai deu uma missão ao Filho, ao seu Filho, Jesus deu uma missão a nós. Deus está atuando nesse mundo e quer que eu e você nos juntemos a Ele. E essa atribuição é conhecida como missão. Paulo ainda declarou assim, a coisa mais importante é que eu cumpra minha missão. O trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Aqui está uma parte do versículo. Se lermos o versículo todo, veremos ele dizendo que a sua vida não era tão importante. O que importava para ele é exatamente isso: cumprir com a missão, com o trabalho para o qual ele foi chamado, designado a fazer e realizar. Nós temos que entender que Deus quer que tenhamos tanto um ministério no corpo de Cristo, quanto uma missão no mundo. O seu ministério é o seu serviço, o seu trabalho junto aos que creem, né? É aquele trabalho que você realiza junto a pessoas que já estão na fé, né? Quando você faz parte do evangelismo, faz parte do ministério infantil, faz parte do louvor, né? É aquele trabalho que você realiza junto aos que creem na obra do Senhor. Agora, missão é o seu serviço, é o seu trabalho junto aos que não creem. Então, aqui em Colossenses 1:25 diz assim: tornei-me servo da igreja, porque Deus me deu um trabalho especial para fazer que ajuda você. Esse trabalho é contar plenamente a mensagem de Deus. E Coríntios 12:5, há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Então, nós temos dentro, por exemplo, do Ministério Mudança de Vida, muitos ministérios, muitos trabalhos, né? Os mais variados. Então, nós temos quem atua no louvor, quem atua no evangelismo, quem atua na intercessão, quem atua, né, quem lida com as crianças. Nós temos, né, aquelas pessoas que têm como seu ministério administrar, organizar, né, orientar, ensinar, e por aí vai. Tem o ministério da Dorcas, né, que são aqueles que cuidam das roupas. Tem aqueles
que são como o Felipe, que começou na assistência, que cuida da assistência, enfim. Quando nós, inclusive, chamamos, impulsionamos você, né, a fazer algo pelo reino, pela obra, é porque há muito a ser feito, e com certeza, em alguma área, de alguma forma, você vai ser muito útil. Todo mundo, eu sempre digo, todo mundo tem um ministério, tem um trabalho a realizar. Nenhum de nós fomos chamados para ficar só no banco, recebendo, né? E contando vantagem, muitas vezes, daquilo que é uma obrigação. Ai de mim se não praticar. Ah, mas eu já ajudo dizimando e ofertando. Não, você se ajuda dizimando e ofertando. Que é bíblico, é mandamento. Né? Quem não dizima, quem não oferta, está na condição de ladrão de Deus. Então não posso contar vantagem. Na verdade, a mentalidade que precisa existir é aquela de Davi, que ofertou o que talvez, né, jamais ofertaremos em toda a nossa existência, porque é bem difícil alguém chegar nesse nível de entrega, né, de doação. Alguns estudiosos dizem que ele chegou a ofertar 8 bilhões para a construção do templo. E o mais impactante são as suas palavras, quando ele diz: quem sou eu para oferecer alguma coisa ao Senhor? Quer dizer, ele não contou vantagem. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Pois tudo vem de ti, eu só estou devolvendo o que veio das tuas mãos. Tudo que eu tenho é seu. Né? Eu apenas sou um mordomo, um administrador. E ele, posteriormente, ainda faz uma oração pedindo que Deus conserve esse espírito, conserve esse desprendimento. Ele diz: conserva no teu povo essa voluntariedade, essa visão, esse entendimento, porque ainda há pessoas que, quando é para si, não mede esforços. Quando é algo relacionado à sua zona de interesse, ela se desdobra, se sacrifica. Ela não vê dificuldade, ela não vê problema, né, ir lá e gastar, né, o que não tem em algo que ela quer. Mas quando é algo relacionado ao reino, à obra, não dá, não posso, não tem jeito, né, não estou podendo, nunca pode, nunca vai poder mesmo. Porque primeiro você dá para depois você receber. Nós temos que ter a fé daquela igreja de Macedônia, que no meio da mais severa tribulação, olha só o estado que estava aquela igreja, vivendo um período de muita tribulação, muita dificuldade. E a Bíblia diz que no meio da mais severa tribulação, a rica, né, eles transbordaram de rica generosidade, né, na sua pobreza, foram generosos, fazendo o que podia e o que não podia, está lá em 2 Coríntios 8, fazendo o que podia e o que não podia, além de se colocarem à disposição, para servirem, para ajudar a servir. É como se eles, tá aí, ó, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. E aí você vai ver esse povo se derramando de todas as maneiras, financeiramente, tempo, trabalho, suplicando, insistindo para participar da assistência aos santos. Ou seja, para atuarem nos trabalhos, para fazerem algo, usarem seus dons, usarem suas habilidades, seus talentos. Que maravilha se todos os membros da igreja procurassem as lideranças, os líderes de setores, trabalhos, e dissessem: eu quero contribuir, eu quero ser útil, de alguma forma eu quero ser útil. E nós que lidamos com as pessoas, nós vemos, nós temos pessoas dentro da igreja que são maravilhosas, são pessoas que, ainda essa semana alguém me procurou e disse: bispo, o senhor tem aquela lista das colunas, porque
eu não quero estar em falta com Deus. Eu sinto, eu já sou uma coluna de tal trabalho, eu já faço, mas Deus tem me abençoado tanto, e eu não quero, sabe aquela preocupação? Eu não quero estar fazendo mau uso. Eu não quero usar somente para o meu benefício. Eu entendo que tudo vem de Deus, o que eu tenho, o que eu sou, o que está nas minhas mãos veio dEle, e eu tenho que voltar para Ele. Eu quero financiar, eu quero ajudar, eu quero ser uma coluna. É maravilhoso, as pessoas que estão se destacando, que estão crescendo. Eu dizia, eu fiz uma visita há menos de 6 meses atrás, na empresa desse casal. Eles disseram, naquela época o meu faturamento beirava aí os 200 mil da minha empresa. Agora já está em quase $500 mil. Eu tenho certeza que antes, muito antes, no fim desse ano, isso já terá dobrado. Por quê? Você vê a entrega, você vê a preocupação, né? O que eu posso fazer mais? Enquanto uns acham difícil fazer o básico. Enquanto uns não se ofertaram a Deus ainda. Porque não adianta também a pessoa se derramar dessa forma, né? Financeiramente, dizimar, ofertar. Não é essa linha que você aprende aqui, de fé. Não é essa fé que você é ensinado a praticar. Nós temos que lembrar sempre que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Não aceitou Caim e a sua oferta. Ninguém compra Deus. Mas é fato, uma pessoa que o seu tesouro é o Senhor. Aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Você vê que quando uma pessoa tem o coração dela em Deus, o tesouro dela é Deus, ela não tem nenhuma dificuldade em se ofertar e ofertar das mais diversas formas. Ela é aberta, é aquele espírito generoso que nós vemos em Davi, aquele desprendimento, aquele desejo de fazer mais e ainda com o pensamento de que não estou fazendo nada além da minha obrigação. Quem está entendendo? Então busque esse espírito. Davi orou pelo povo pedindo, né, que Deus conservasse aquela voluntariedade. Por quê? Porque ninguém dá mais que Deus. Um tempo que você passa na presença dEle, um tempo, os dias que você tira para estar no templo, está te rendendo bem mais do que se você estivesse fazendo hora extra, trabalhando em 2, 3 empregos. Quantas pessoas que inclusive chegaram trabalhando em 2, 3 empregos, né? E quando entenderam que a bênção do Senhor que enriquece, que não é a força do seu braço, que é inútil levantar cedo, repousar à tarde, comer o pão de dores, se o Senhor não abençoar, e se colocaram na dependência de Deus, hoje trabalham bem menos e ganham bem mais. E o tempo que era só voltado para trabalho, agora está bem distribuído. Ela tem tempo para Deus em primeiro lugar, para a família, para trabalho. É uma vida bem, né, equilibrada. Não é aquela coisa desequilibrada, não tem tempo para nada, é só trabalho, trabalho, trabalho. Quantas pessoas? E olha, eu nem sei por que entrei nessa linha, mas talvez aqui ou pela transmissão tem gente que precisa. Quantas pessoas que eu já ouvi, que eu já atendi, que depois de terem, né, realizado os seus sonhos materiais, perderam a família, perderam os filhos. Agora eu tenho uma casa, eu tenho uma bela de uma casa, eu tenho sucesso profissional, mas perdi meus filhos, perdi minha família, né? Eu estive ausente e o diabo é bem presente. Lembre-se disso. Se você for uma pessoa ausente, o diabo está sempre presente. O diabo está, como diz a Bíblia, acho que em João, como um leão à espreita. Ele está ao derredor, esperando vacilo, esperando uma distração, esperando uma negligência. Ele está ali, ao derredor à espreita. Ele não vai perder uma oportunidade de devorar, né, quem está vulnerável, né, procurando a quem possa devorar. Então, leve isso a sério, né? Coloca Deus no centro da sua vida, coloca Deus em primeiro lugar, entenda que você está aqui, mas não é um cidadão
desta terra e não foi chamado para viver segundo o padrão desse mundo. O padrão desse mundo é um padrão hedonista. As pessoas aí fora, né, você vê a infelicidade, o vazio, muitas vezes no olhar. No olhar. E muitos não param para pensar que a raiz dessa amargura, dessa infelicidade, dessa tristeza, é o fato de estarem vivendo somente para si mesmas. É o resultado de uma vida egoísta, hedonista. O que eu vou comprar, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Quanto mais ela dá a sua carne, mais ela quer, né? E a insatisfação não cessa. Nada preenche, porque nada vai preencher esse vazio senão Deus. O vazio do coração de um homem, você já ouviu isso aqui, com certeza várias vezes. O vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. E o vazio da vida de uma pessoa é do tamanho do seu propósito. Então eu preciso entender que a minha vida é o Senhor e a minha vida, né, tem significado, sentido quando eu vivo para um propósito, para cumprir a missão que o Senhor me deu, que é esta aqui que nós estamos falando, né, de tanto realizar, né, desenvolver um ministério, um trabalho no corpo de Cristo, como uma missão no mundo. Diga assim comigo: cumprir a minha missão no mundo é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Essa missão é tanto comum quanto específica. A palavra missão tem a sua raiz na palavra latina, que significa remeter ou enviar. Ou seja, ser um cristão significa ser enviado no mundo como um representante de Cristo. O que é ser um cristão? Alguém que o Senhor envia nesse mundo como um representante dele. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, um representante dele, né? E eu não posso representar Cristo na igreja, que é fácil, é no mundo, é lá fora, é em casa, no trabalho, na rua, no trânsito, com amigos, na escola, na faculdade. É lá que eu preciso representá-lo. Jesus disse assim, em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ele entendeu nitidamente qual era a missão da sua vida, logo aos 12 anos, quando ele disse, em Lucas 2,49 assim, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Ele falou para os pais dele, que quando se deram conta, o filho não estava junto, aí foram procurar encontrar ele no templo, e ele deu essa resposta: estão me procurando por quê? Não sabem? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele disse: está consumado. Diga: está consumado. Então, nós vemos que essas duas declarações, né, como capa e contracapa de um livro, essas declarações emolduram uma vida plena, que foi dirigida por um propósito. Jesus cumpriu, completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. E se nós, né, o temos como o nosso Senhor, o nosso exemplo, o nosso mestre, o nosso pastor, então eu preciso ouvir a sua voz, seguir suas orientações, andar nas suas pisadas. Tem um versículo que diz que se alguém afirma que está nele, deve viver como ele viveu. Jesus foi intencional, Jesus viveu para um propósito, Jesus cumpriu com a sua missão. Diga assim: a missão de Jesus na terra, agora, é a nossa missão. Que missão é essa? Diga: apresentar Deus às pessoas.
Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Então o Senhor quer resgatar o ser humano, os seres humanos, né? E fazer de cada uma dessas pessoas que foram reconciliadas com Deus por intermédio dele, né, alguém que fará o mesmo com os outros, a mesma coisa. Jesus veio para nos reconciliar, e agora eu preciso me colocar também nessa posição. É aquela expressão já até um pouco antiga que nós usamos. Você é salvo para levar salvação. Você é curado para levar cura. Você é liberto para levar libertação. O que Deus faz na sua vida não pode parar em você, é para, né, ser levado adiante. Por isso que assim, o básico, né, o mínimo, melhor dizendo, que uma pessoa pode fazer é testemunhar o que o Senhor tem feito na vida dela. Eu não posso ocultar, esconder, né, ficar com medo, né, medo de ser invejado, né, preocupado com o que os outros vão falar e pensar. Não, o que Deus tem feito na sua vida é para um propósito maior que você, maior que a sua vida. Tudo que Deus faz, confia, investe em nós, é para um propósito maior, é para a salvação de almas. Então o mínimo que uma pessoa faz quando tem uma vitória é glorificar o nome do Senhor, é exaltar o nome do Senhor. Nós já falamos de você celebrar, né, cada conquista, cada vitória, né? Tem gente que tem o hábito mesmo de realizar aquelas reuniões de ação de graça, né? Ela teve uma vitória, seja lá qual for, ela reúne pessoas, né? Ela chama pessoas, faz um café em casa, para quê? Para agradecer e contar as maravilhas do Senhor, não para se aparecer, mas como Sara disse, né? Quem o ouvir também rirá comigo. Quando ela estava lá segurando Isaac nos braços, que significa riso, com a boca cheia de riso, dizendo: Deus me encheu de alegria, Deus encheu minha boca de riso, e ela disse: todo aquele que o ouvir também vai rir comigo. Então eu preciso contar, falar, mostrar o que Deus tem feito, com esse propósito, mostrando para as pessoas que se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Se a minha vida foi mudada, a sua também pode ser mudada, né? Não guarde para si o que Deus tem feito, não. Conte, exalte o nome do Senhor. Então, o Senhor quer nos resgatar, nos reconciliar com Ele, para que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais Ele nos criou, que são, repita assim comigo: amá-lo, diga com força, amá-lo, ser parte de sua família, tornar-nos semelhantes a Ele, servi-lo e contar aos outros a respeito dEle. Então, esses são os 5 propósitos para os quais Deus nos criou. Deus nos criou para amá-lo, sermos parte da sua família, tornar-nos semelhantes a Ele, servi-lo e testemunhá-lo. Uma vez que nós pertencemos a Ele, Deus nos usará para alcançar outras pessoas. Nós temos que entender que Ele não nos salva, que Ele nos salva e então Ele nos envia. Nós não fomos apenas convocados a vir. Ele não nos chama apenas, Ele também nos envia. E onde, infelizmente, alguns travam, bloqueiam, porque ainda não venceu, né? Não trabalhou essa natureza egoísta. Todos nós, por natureza, as crianças, uma criança que nasce ali pura, que é inocente, né? Tem uma natureza egoísta.
Mal sabe falar, já está dizendo é meu, e brigando por qualquer coisa, né? A nossa natureza é pecaminosa. Ela não tem consciência muitas vezes, mas já se percebe ali uma natureza pecaminosa. Então, se nós não lidarmos com isso, não tratarmos isso, nós podemos estar dentro da igreja, ouvindo a palavra e não colocá-la em prática. Não viver de acordo. Nós precisamos travar verdadeiras batalhas, guerras com a gente mesmo. A carne não pode dominar, o seu eu não pode dominar, seus sentimentos, emoções, vontades não podem guiar você. Uma vez que você está em Cristo, você é uma nova criatura e deve ser guiado pelo Espírito e viver uma vida intencional. Em 2 Coríntios 5, 20 diz assim, estamos aqui falando em nome de Cristo. Estamos aqui falando em nome de Cristo. Olha que responsabilidade. Nós somos mensageiros de Deus. E espalhamos as boas novas do seu amor e de seus propósitos para o mundo. Essa missão é muito importante. Cumprir com essa missão na terra é parte essencial para vivermos para a glória dele. Então, todo mundo diz que quer viver uma vida que glorifica o Senhor, viva para cumprir a sua missão. Viva para amar o que ele ama. A cruz mostra o que ele mais ama. Ele ama as pessoas. Outro dia nós falamos, você não vai levar a sua carreira para o céu. Você vai levar, o seu caráter, o que você faz para Deus, para as pessoas. É isso que importa para Deus. É isso que importa para Deus. Muitos estão muito focados em ter, quando deveriam estar focados em ser. Cristianismo é isso, tem a ver com o que você está se tornando. Porque uma pessoa pode ter muita coisa e não ser nada daquilo que foi chamada para ser. E com tudo que tem, passar a sua eternidade rangendo os dentes, gemendo, chorando, gemendo, rangendo os dentes. Então, assim, queira ser tudo, queira viver tudo que Deus tem para você, mas entenda que não há nada mais importante do que a sua salvação, seu nome no livro da vida e salvar almas para o Senhor Jesus. Não há nada mais importante que isso. Como seguidores de Cristo, nós devemos continuar o que Ele começou. E Jesus, como eu disse, nos chama para vir, mas não só para vir, mas também ir por Ele. Por 5 vezes, e de 5 maneiras diferentes, em 5 livros diferentes, Jesus mostra a importância da nossa missão. Aqui em Mateus 28 diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora em Marcos, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Lucas 24, 47. E que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. João 20, 21, novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E no livro de Atos 1, 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu quero que você leve isso muito a sério.
leve realmente isso muito a sério, né? Nós precisamos entender sobre esta incumbência, essa responsabilidade, que não é de bispos, pastores, pessoas consagradas e separadas, né, para uma missão, digamos, de tempo integral. Pessoas como nós que vivemos para a obra, que estamos aqui só para isso, não. Todos têm a responsabilidade do ide. O Senhor disse ide, o Senhor disse vão, né? Na grande comissão ele disse assim, ó, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, ele não especificou. Ele não disse vão, né, aqueles que foram separados, consagrados e que receberam, né, óleo na cabeça. Não. Vão todos, todos que creem nele, todos os seus seguidores, discípulos, têm a missão de formar, de levantar outros discípulos, de evangelizar, de ser uma testemunha. E observe que não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem, é uma incumbência. Vão, façam. Não está deixando, né, na sua liberdade. Olha, eu te chamei para mim, tá? Eu te resgatei, te reconciliei com Deus, te fiz uma nova criatura, e agora se você quiser, se você sentir de fazer, se você tiver vontade, né, fale de mim para as pessoas, né, testemunhe ao meu respeito. Ele disse, não, vão e façam discípulos. É uma incumbência, é uma responsabilidade, aquela mentalidade mundana não pode existir aqui. Ah, isso não é problema meu, isso não é responsabilidade minha. Salvação individual, sim, salvação individual, mas nós seremos cobrados. Eu já vou chegar, vou ler agora esse versículo. Nós vamos dar conta de cada pessoa que nós tivemos a oportunidade de falar, de testemunhar, e não importa por qual motivo, preguiça, vergonha, medo do que a pessoa ia falar, pensar da reação, medo de ser rejeitado, não importa o motivo, se eu me envergonhei e aquela pessoa morreu sem ser avisada, sem ser advertida, eu vou dar conta do sangue dela. Esse é um dos textos mais, assim, fortes, sérios da palavra de Deus. Ezequiel 3:18, ó. Você deve adverti-los para que eles possam viver. Vamos juntos? Se você não falar, não advertir os ímpios a parar de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados, mas eu colocarei sobre você a responsabilidade pela morte deles. Eu colocarei sobre você. Né? E se lêssemos mais o texto todo, fala não só dessa responsabilidade que nós temos que ter para com ímpios, pessoas que estão lá, que não conhecem a palavra, né, mas que me dão uma abertura, para falar, para evangelizar, e eu não fiz, como também aqueles que já estão na presença de Deus. A Bíblia fala que se um justo se desviar, né, e eu tenho a oportunidade de advertir, de falar, e eu não fizer, eu também vou dar conta desse sangue. Também vou dar conta. Ah, mas ele já conhece a palavra, ele já sabe. Sim, ele sabe. Mas vai lá e faça a sua parte. Advirtam, né? Livre-se dessa responsabilidade, né? Não queira ser cobrado pelo sangue de alguém. Não queira, não seja egoísta. Fale de Jesus. Fale, inclusive, ainda a bispa colocou no nosso estudo aqui, se uma pessoa, né, na ânsia da morte, no leito de hospital,
eu tenho a oportunidade de falar de Jesus, fazer um apelo ali para ela aceitar Jesus, levá-la a confessar Jesus, e eu não faço, por vergonha, enfim, isso é um crime. Isso é pode ser classificado como um crime. Você teve a chance de falar de Jesus, de salvar uma alma, de ser um instrumento ali de Deus para salvar uma alma, e você não fez. Isso vai ser cobrado. Então, leve isso muito a sério. Como sempre falamos, quem tem luz tem responsabilidade. Não pense assim, não é problema meu. Esse é o problema de muitos cristãos, achar que não tem nenhuma responsabilidade sobre os ímpios. Não, você tem sim. Você tem a responsabilidade de iluminar, salgar, ser um bom testemunho, uma referência de Cristo, um representante dele. Muitas pessoas nunca lerão a Bíblia. As pessoas não estão vendo Deus, mas ao olhar para você, elas podem enxergar Deus, podem enxergar Jesus, podem conhecer a palavra. Então, assuma esse papel de um embaixador de Cristo. Tenha consciência de Deus, né? Tenha consciência de Deus o tempo todo. Saiba que o tempo todo Deus está ali, te vendo, te observando. E pessoas também. E a gente sabe como crente, né, o cristão, ele é observado. Né? Não é que parece, é mesmo. Quando um crente erra, um cristão erra, aquilo tem um peso maior. Tem um peso maior. Porque ninguém cobra a vida de quem está morto. Mas quem se apresenta como vivo, quem se apresenta como um servo, um discípulo de Jesus, então espera-se muito desse. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer. E a sua missão é contar a eles sobre Jesus. E essa missão é um privilégio formidável. Uma grande responsabilidade, mas também uma incrível honra poder ser, né, esse instrumento, essa pessoa que falou, que deu a oportunidade para a pessoa ser salva, ser redimida. Coríntios 5,18 diz assim: todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo, por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio, vamos juntos pessoal, privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. Você prestou atenção no que repetiu ou foi no automático? Às vezes a pessoa repete, ela nem está pensando, nem está prestando atenção. Olha só, tem gente... Como pode alguém dizer que não tem... Duas coisas eu penso que a pessoa não pode dizer que não tem chamado. Você não pode dizer que não tem chamado para intercessão e para evangelismo. Não pode dizer. Isso é uma incumbência de todos. A Bíblia manda você orar, nós orarmos uns pelos outros e sermos testemunhas de Jesus, aonde quer que formos, até os confins da terra. Então ninguém pode dizer, esse não é o meu chamado. O quê? Orar? Falar de Jesus? Evangelizar? Enquanto alguns ainda têm essa mentalidade fechada, tola, essa é a visão que nós temos que adquirir. É um privilégio. Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. É um privilégio. Não pode ser visto como um peso, um fardo, algo cansativo. Realmente, é cansativo
falar e repetir a mesma pessoa, as mesmas coisas. Mas vamos lá, quanta coisa que para entrar na minha mente, na sua mente, no seu espírito, no meu espírito, foi por repetição. Alguém foi usado por Deus para falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, para bater naquela tecla. Quantas coisas que agora, depois de anos na igreja, agora nesse período da catarse, quantas coisas que agora foram consertadas, foram corrigidas, foram confessadas, foram reparadas, e a pessoa não sabia que aquela prática, aquele hábito, aquele comportamento era reprovável. Deus, reprovava aquela conduta, sabia. Imagina se Deus tivesse se cansado e não tivesse insistido tanto como insistiu com tantos. Está acompanhando ou não? Tem gente que se for agora, tem anos de igreja. Eu sou uma pessoa que demorei demais para muita coisa. Demais. E agora, vou olhar para alguém e dizer, cansei, já falei demais com essa pessoa. É justo isso? Sendo que alguém cumpriu com esse papel? Alguém viu, da forma certa? É um privilégio. Eu vou insistir, eu vou falar. Inclusive, pega para mim se a produção conseguir. Acho que eu até li essa semana, no sábado acho que eu li esse versículo. Acho que o Paulo fala que repetir as mesmas coisas não era cansativo para ele, e era uma segurança para quem estava ouvindo. Então ele não via como um peso. Porque realmente, às vezes você está pregando a palavra, está ensinando, tem gente que vai sair daqui com decisões tomadas, tem gente que vai sair daqui sendo a mesma pessoa, espero que não, mas muitas vezes acontece. Aquilo, a palavra não é misturada com a fé, não tem proveito algum. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever-lhes, detalhe, ele não estava falando, estava escrevendo, de novo, fazendo novamente lá uma carta, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Imagina, se eles tivessem pensado, eu já falei, já escrevi, já ensinei, quer saber, esse povo não quer nada com nada. Ou larga a mão desse povo. Não, estava lá, insistindo. Deus é assim. Deus insiste conosco. Muita coisa para entrar, entrou por insistência de Deus, de alguém que Deus usou, alguém foi paciente, tolerante, falou 1, 2, 3. E agora eu vou, desistir fácil? Nós temos que entender que cada pessoa que nós desistimos de lutar por ela espiritualmente, é uma vitória para o diabo. É uma alma que vai ser tragada. É mais uma que o inferno leva. Mas não. Se você não se importa com o que importa para Deus, reveja os seus valores. Como pode alguém dizer que é um servo de Jesus, é um discípulo, é um seguidor de Jesus e não imita a sua conduta? Não se importa com o que ele importa. Isso mostra o quanto o mundo vem influenciando os cristãos. O mundo, o padrão desse mundo está entrando. Ao invés dos cristãos estarem impactando muitas vezes, é o mundo que está impactando, influenciando. Do jeitinho que o ímpio vive, tem cristão vivendo. Correndo para lá e para cá, só preocupado com coisas fúteis, inúteis, e nunca tem tempo para Deus, nunca tem tempo para a obra, nunca tem tempo para o próximo, nunca tem tempo. Mas para aquilo que é do seu interesse, tem tempo.
Muitas vezes, sem contar aqueles que enxergam como algo, eu vou sair na rua com um jornal na mão para entregar. É uma coisa menor. Tem gente que vê como uma coisa menor. Né? Para ele é vergonhoso. Ninguém sai dizendo, eu tenho vergonha, mas muitos não estão num trabalho como esse. Poderiam estar, a pessoa às vezes não tem compromisso no sábado, poderia no sábado levantar cedo, vir evangelizar, ir de porta em porta, fazer o que os anjos gostariam de fazer. Ele não verbaliza, mas lá dentro ele tem vergonha. E sabe o que a Bíblia diz? Aqueles que se envergonharem de mim naquele dia, eu me envergonharei deles. Não é porque eu não digo que o Senhor não sabe, não está vendo. Não está enxergando, não está sondando o meu coração. Bispo, eu trabalho nesse horário, mas você não tem que ser um evangelista, uma testemunha de Jesus, nos dias, nos horários em que há um trabalho evangelístico na igreja. É o tempo todo. Entendeu? O tempo todo você está evangelizando. Não, mas eu não tenho tempo para falar. Não é falando também o tempo todo. Evangelize o tempo todo e, se necessário, use as palavras. Seja o melhor funcionário da sua empresa. Realize com excelência o seu trabalho. O que for confiado nas suas mãos, honra, valoriza. Faça com excelência. Cuida bem da tua casa, da tua família. Seja um pai presente. Educa seus filhos. Incuta neles os princípios do reino, a palavra de Deus. Você está evangelizando. Você está fazendo a obra de Deus. Como por alguns dias aí a bispa andou falando, repetindo aquele versículo, onde o Senhor fala o que é fazer a obra dele. Os discípulos se perguntaram, o que era fazer a obra, e o Senhor responde, a obra de Deus é esta, crer naquele que o Pai enviou. Crer em Jesus é a obra de Deus. Como assim? Eu faço a obra crendo? Sim, porque se você crê em Jesus, se você realmente crê em Jesus, no Logos de Deus, na Palavra de Deus, você vai ser íntegro nos seus negócios, você vai falar a verdade, você não vai mentir, você não vai enganar. Você crê em Jesus, crê na Palavra, você vai ser uma mulher sábia, um pai, uma mãe responsável. Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que me enviou. Se eu realmente crer, eu vou ter uma conduta irrepreensível. E quando errar, quando eu errar, não vai ser de forma intencional. Então, como não enxergar Cristo na vida de uma pessoa que realmente vive assim, que realmente acredita na palavra? Nossa missão envolve 2 grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Nós somos parceiros dele na construção do seu reino. Ou seja, Deus não vai fazer a obra sozinho. Ele não vai fazer tudo sozinho. Nós temos que cooperar, então faça cada um a sua parte. E eu vou fazer a minha. Qual é a parte de Deus? Você muda alguém? Sim ou não? Mas você muda você mesmo. Com a ajuda do Espírito Santo você pode mudar a si mesmo. Então, muitos querem a mudança familiar. Muitos trabalham pela mudança, querem mudar muitas vezes um familiar, o que ele não tem capacidade para fazer, mas não se concentra na sua mudança. Não busca através do Espírito Santo a sua mudança. E não poucas vezes eu já vivi, esta situação embaraçosa de falar com um familiar e ao ouvir, ao estar com o familiar, perceber que o problema, que até então era o familiar, não, o problema é a pessoa que está ali, na condição de um representante de Cristo, do salvo, aquele que busca a Deus e que deveria estar sendo um exemplo, uma testemunha, uma referência de fé, de força, de integridade,
uma inspiração, alguém admirável. Aí cai naquela, né? Como eu quero que alguém abrace a minha fé, busque o meu Deus, se esse Deus não está sendo visto na minha vida? Quem vai querer a fé de um mentiroso, um hipócrita, um fraco, um oscilante, né? Uma pessoa emocional, sensível, que se ofende qualquer coisa? Quem vai querer esse Deus? Quantas vezes eu estive com pessoas que eu tive que dar razão para a pessoa que não estava na igreja. Não estava na igreja. É lamentável isso. Então eu creio que tem muita gente que até hoje não atraiu seus familiares, ou mesmo amigos, porque fala de Jesus, mas não representa Ele. Não evidencia as virtudes do fruto do Espírito, não tem o caráter de Cristo. Tem gente que inclusive, ele atua mais como uma pedra de tropeço do que um instrumento de salvação. E isso é terrível. Isso é outra coisa terrível até de imaginar que eu estou impedindo a salvação de alguém, imaginar que eu estou sendo como um daqueles religiosos que o Senhor disse, né, que lutavam para fazer um convertido, e quando fazia, o tornava 2 vezes filho do diabo. Também acha para mim essa referência, que ela é muito forte, se puderem. Olha que coisa, lutavam para fazer um convertido ali, e quando conseguia, através do seu mau exemplo, seu mau testemunho, a sua hipocrisia, transformava aquela pessoa em 2 vezes mais um filho do diabo. Quem já leu essa escritura? Alguém já leu? Isso é muito forte, né? Isso quer dizer que se eu for um mau exemplo, eu vou estragar alguém. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Porque quando chega perto, vê a hipocrisia, vê a falsidade, vê a mentira, né? É igual quando você vê um filho de pastor, assim, fazendo tudo aquilo que não deveria fazer, certamente é porque, não vou generalizar, mas muitas vezes é aquela revolta, né, de ver uma pessoa no altar, uma pessoa na vida pública e outra bem diferente, completamente diferente na vida privada, né, atrás, nos bastidores. Né? O testemunho do pastor Natan, dos destinos, ele conta isso. Que muitas vezes ele sonhava que aquela realidade ali na igreja fosse também a realidade dele na casa dele. Porque toda a família era envolvida na obra, fazia a obra de Deus. Então ali diante dos olhares, eram, né, exemplares, tinha uma conduta, né, correta, né, pareciam pessoas de Deus, mas ele testemunha dizendo que às vezes já no caminho era um quebra-pau, e enfim, não era nada em casa, não era nada daquilo. E Deus foi misericordioso, porque esse tipo de gente, pessoas como o pastor Natan, tinha tudo para hoje não estar, né, dentro de uma igreja, vivendo para o reino, né, porque muitos quando crescem num ambiente assim se revoltam. Filhos quando crescem num ambiente assim, quando tomam uma idade, larga a mão, e assim, você deve ouvir histórias aí de pessoas do meio gospel, né, que os filhos, né, sim, sem comentários, né, totalmente avesso à fé dos pais, né? Então a gente não pode ir além disso, mas lidando com pessoas a gente vê. Talvez faltou exemplo, talvez foram ausentes. É aquela história do Manassés, né?
Você vê que o Manassés não foi um dos piores reis da Bíblia por acaso. Aquela fala do Ezequias, um homem que foi tão bom, fez tão bem, né, para a nação de Israel, mas que quando ouviu aquela sentença lá, tal, ele disse, bom, se tudo isso vai acontecer, tudo isso de ruim que o profeta está anunciando vai acontecer, não é comigo, não é no meu tempo, mas nos meus descendentes, boa essa palavra. A Bíblia fala que quando ele entendeu que aquelas consequências, aquelas tragédias, aquelas situações todas iriam acontecer, seria na geração posterior, ele ficou sossegado. Ele mostrou uma indiferença com as próximas gerações, com o seu descendente, que fica assim, visível ali. Fica claro porque que Manassés foi terrível, passou a vida despregando, desconstruindo o que o pai fez. Então você vê aquela revolta, né? De alguém, de um filho que viu seu pai sendo tão bom fora, mas certamente tratava com uma frieza, um descaso, uma indiferença terrível, né? Então ali havia em Manassés com certeza uma raiz de amargura que o levou a fazer tudo ao contrário do que o pai fez. Tudo ao contrário. Então essa história se repete. Nós vemos isso se repetindo em muitas famílias. Então não negligencie as suas responsabilidades, né, para com Deus, para com a sua família. Em 2 Coríntios 5:20 diz: somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar de lado suas diferenças, a entrar no trabalho de Deus e a fazer as coisas corretas entre eles. Estamos falando por Cristo agora. Tornem-se amigos de Deus. Contar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Como eu disse, né, se alguém está com uma doença incurável, em estado terminal, né, e estivesse perto de você, seria um crime você não falar de Jesus para essa pessoa. Não dar ela a oportunidade de se redimir, confessar Jesus, aceitá-lo. Ainda pior seria guardar o segredo sobre o caminho para o perdão, o propósito, a paz, a vida eterna. Nós temos a melhor de todas as novidades do mundo. Nós somos portadores de boas novas. Como diz em Isaías 61, o Senhor me ungiu, né, para anunciar as boas novas. Nós somos portadores de boas novas. E partilhá-la é o melhor caminho que podemos mostrar a qualquer um. Então eu tenho que falar, eu tenho que levar, né, adiante tudo que o Senhor tem feito. O problema é que alguns que se converteram há muito tempo já se esqueceram de como é a vida sem Cristo. Ainda que uma pessoa aparenta estar bem, estar feliz, se ela não tem Jesus, se ela não conhece a Cristo, ela não conheceu a vida verdadeira. Ela não sabe o que é vida, o que é paz, o que é alegria. Ela pode até sorrir. Quantos aqui que já estiveram naquela situação, né, do riso dos tolos, entre amigos, ora bebendo, ora, né, se relacionando. Quantos que já viveram uma vida que quem olha, você passa em alguns barzinhos, você vê aquele povo, né, rindo, falando alto. Quantos que quando chegam em casa, né, as lágrimas caem, o coração se aperta, a vontade é de morrer, né? De sumir, desaparecer, porque aí a pessoa volta à realidade, né? Ali ela dando à carne o que a carne pede, ela vive aquele prazer momentâneo, ela preenche momentaneamente, né? Só que quando ela se vê só, amargura, tristeza, tudo volta à tona. Então, o mundo está carente de Deus.
Olhe para as pessoas, olhe nos olhos das pessoas e você vai ver o vazio, a tristeza. O quanto as pessoas estão infelizes. Por quê? Porque não conhecem a verdade, não conhecem Jesus. E se você conhece, se nós conhecemos, nós temos a obrigação de partilhá-la. João 9, todos nós devemos, vamos juntos? Devemos, rapidamente, cumprir as tarefas que nos foram entregues por aquele que me enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. Então, o relógio que controla a missão da sua vida está correndo. Não perca mais um dia sequer. Comece agora, nós não temos um amanhã. Comece agora, né, a cumprir com a sua missão, de trazer outras pessoas para Cristo. Nós vamos ter uma eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas só temos o período da nossa vida, da nossa existência aqui para alcançá-las. E muitos já perderam tempo demais. Fale de Jesus, evangelize, né? Às vezes a pessoa tem uma facilidade para compartilhar nas redes sociais tantas coisas. Compartilhe a palavra. Envia um link de um culto, de um programa. Tem gente que faz um belíssimo trabalho assim hoje, que usa as suas redes sociais com propósito. Ele não está lá para ser fútil, né? Para mostrar o que ninguém quer ver, né? O que ele comeu no café da manhã, entendeu? Que ele acabou de acordar. Meu Deus, o que leva uma pessoa a tirar uma foto, né? Quando acabou de acordar? Quem quer ver a pessoa naquele estado, entendeu? Não tem coisas assim, né, sem sentido, uma necessidade de chamar atenção, de aprovação, de ser visto. Não. Sim, eu tenho que brilhar, mas brilhar da forma certa. Você tem que aparecer para o mundo, mas não dessa forma ridícula, vergonhosa. Você tem que brilhar nesse mundo de trevas, sendo um representante de Cristo, atraindo pessoas para Cristo, sendo um exemplo de fé, de força, de resiliência, de humildade, de obediência. E isso sim é o esperado por Deus em cada um de nós. Inicie agora a sua missão. Nada pode ser mais importante do que ajudar as pessoas a estabelecer um relacionamento eterno com Deus. Nada. Nada é mais importante que isso. Viver para a sua missão não significa parar tudo que está fazendo, não trabalhar, não estudar, né? Tem gente que quando ouve falar que Jesus está voltando, aí ele pensa, então eu vou parar tudo que eu estou fazendo, eu vou buscar a Deus 24 horas. Não, você tem uma vida, né? Siga com a sua vida. Imagina se todos resolvessem fazer o que nós fazemos. Em muitas casas, um pastor, um bispo, não vai ter acesso. Como essa semana ainda, quando eu visitei uma pessoa, ela contava, né, que foi prestar serviço para alguém, né? Ela trabalha dessa forma, ela vai até a residência da pessoa para desenvolver ali o trabalho dela. E ela contava ali que estava, né, lidando com aquela pessoa, aquele casal, que assim, nem gostavam de falar de Jesus. Mas ela teve a oportunidade e ela não se envergonhou, foi ousada, falou, né, e Deus pôde usá-la ali, né, e ela começou a exercer uma influência sobre a pessoa. E ali eu pude ver, né, que muitas pessoas, como nós falamos, você
talvez vai ser a única pessoa por meio de quem ela vai conhecer a Deus. Tem gente que nós não temos acesso, mas talvez você tenha acesso pela sua profissão, trabalho que você realiza, os lugares que você costuma estar, né? Talvez um pastor não vai ter como falar, como evangelizar, mas você ali, tendo a oportunidade, no dia a dia pode mostrar Jesus, e quando tiver oportunidade pode falar dele, e aquela alma pode ser ganha. Então nós precisamos de pessoas nos altos cargos das empresas, nós precisamos de gente ocupando posições importantes na política, em cada área, porque só o sujeito que está lá na Praça da Sé precisa ser salvo? Não, tem muita gente que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, precisa ser alcançado, precisa ser resgatado, e você pode ser essa pessoa. Não se engane, essa pessoa tem dinheiro, essa pessoa tem tudo. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo, não é sinônimo, pode proporcionar muitas alegrias, mas não é sinônimo de felicidade e alegria. Tem gente que é tão miserável, que tudo que ele tem, só o que ele tem é dinheiro, não tem paz, não tem alegria, não tem saúde. O dinheiro que tem é para, gastar com remédio, médico, vive enfermo, doente. Quantas histórias nós já ouvimos de pessoas? Lá em Bauru, eu tinha uma obreira que uma obreira que ainda trabalha na área da saúde, e uma vez ela me contou de um paciente que estava lá, e desabafando para ela: eu tenho uma mansão, eu tenho uma piscina lá que, meu Deus, eu não posso desfrutar. Estou aqui doente, não sei se ele fazia hemodiálise, enfim, tenho tanto, e não desfruto de nada. Ela falando da tristeza, da amargura da pessoa que trabalhou uma vida, mas por faltar o essencial, tinha e não tinha. Então assim tem muita gente, assim tem muitas pessoas, e você pode ser essa pessoa, esse instrumento que vai alcançar essas pessoas. Nós sabemos que nem todo mundo foi chamado para a missão de tempo integral, mas nós somos crentes de tempo integral, então seja mesmo. É na academia, é na escola, é na faculdade, é no trabalho, é na rua, seja um crente de tempo integral, porque em qualquer lugar você pode impactar uma pessoa, Um estudante, uma mãe dona de casa, um professor, um vendedor, enfim, seja qual for a sua atividade, você deve buscar ali pessoas, atingir pessoas, buscar que Deus coloque no seu caminho pessoas que precisam ouvir a palavra. O melhor uso que você pode dar, a sua vida, é empregá-la em algo que sobreviva a ela. Você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Então viva para algo maior, invista a sua vida em algo que vai durar a eternidade. Cada alma que você ganha para Jesus vai viver eternamente com Ele. Cada alma que cruza o seu caminho, que você poderia falar, advertir, evangelizar, e não faz isso, ela pode morrer. E se morrer sem salvação, vai viver eternamente no inferno. Então, não desperdice nenhuma oportunidade. É por isso que nós temos que ter uma vida dirigida por propósitos, vidas empenhadas na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério, no cumprimento de nossa missão na terra. E os resultados dessas atividades irão durar para sempre. Se nós falharmos em cumprir a nossa missão, a missão que Deus nos deu, nós teremos desperdiçado a nossa vida. Vamos lembrar do resumo da vida de Davi. Davi serviu a Deus, cumpriu os propósitos de Deus em sua geração e morreu. É para isso que nós estamos aqui. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus para as nossas vidas?
ganhar almas, evangelizar, ser uma testemunha. O nosso lema tem que ser esse. Olha o que Paulo disse, eu li em outra versão, agora eu vou ler na NLT. Minha vida não tem nenhum valor, a menos que eu use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Obra de contar aos outros as boas novas sobre a maravilhosa bondade e sobre o amor de Deus. A minha vida não tem nenhum valor, a menos que eu a use para o propósito, para o que eu fui feito. Eu fui feito para o que, gente? Uma missão. Que missão? Anunciar as boas novas, falar de Jesus, atrair pessoas para Deus. Essa é a nossa missão, para isso fomos feitos. Nós vemos muitas pessoas falando de Jesus, da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, alguns se arriscando até em dar datas, quando os discípulos também perguntaram quando, ele viria, quando isso aconteceria. A resposta que Jesus deu foi a seguinte, em Atos 1:7. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, quando os discípulos quiseram conversar sobre as profecias, quando ele voltaria, Jesus já rapidamente mudou a conversa, para o evangelismo. Ele queria que eles se concentrassem na missão, em sua missão no mundo. Em essência, ele disse, os detalhes da minha volta não lhes interessa. Você não tem que saber. O que me interessa saber? A minha fé é que eu não vou estar aqui. A sua fé tem que ser essa, eu não vou estar aqui. Então, não se preocupe com essas coisas que os discípulos se preocuparam e quando perguntaram, levaram aquela lapada. Concentre-se, isso não é do interesse, não é da alçada de vocês. Os detalhes da minha volta, isso é irrelevante para vocês. Vão e façam discípulos, sejam minhas testemunhas, falem do meu amor, anunciem as boas novas, salve mais para mim. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Quanto ao dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. E nós podemos abreviar a volta do Senhor Jesus. Se nós queremos isso, que Ele volte logo, então devemos realmente nos concentrar no cumprir a nossa missão, em testemunhar mais, em falar mais de Jesus. Tem gente que pode fazer muito mais do que tem feito. Pode tirar um tempo para estar nos trabalhos da igreja. Pode no dia a dia, naquele simples bom dia que você manda para alguém, já mandar junto um link de um culto, de um programa. Você pode compartilhar a palavra, você pode ali no seu dia a dia, sempre que tiver oportunidade, falar de Jesus, vai presentear alguém, como a bispa sempre fala, presenteia com a Bíblia. E ela deu exemplo aí de uma pessoa que, quando ela soube que se suicidou, ao mesmo tempo que aquilo impactou, ela teve uma paz, porque ela teve a oportunidade de falar de Jesus e falou, presenteou com uma Bíblia, deu os livros dela, quer dizer, evangelizou, fez a parte dela. Agora imagina, se aquela pessoa tivesse ido e por vergonha, ou por algum motivo, ela não tivesse falado, tanto que isso ia pesar. Então, ela sentiu, porque é uma pessoa que ela conhecia, mas ao mesmo tempo aquela consciência, eu fiz a minha parte, eu falei, eu evangelizei. Então, não se distraia com aquilo que é relevante, porque o diabo ele nos prefere fazendo qualquer coisa, exceto partilhando a nossa fé.
Ele nos deixará em paz, inclusive, para fazermos todo tipo de boa ação, contanto que não levemos ninguém para o céu. Ninguém para o céu. Por isso que em cada trabalho social, se você acompanha algum, seja asilo, orfanato, seja esse evangelismo noturno, Praça da Sé, não há um trabalho social que não seja acompanhado de palavra de oração. Porque o mais importante é isso. Mas muito mais importante do que aquela cesta, aquela marmita, aquela ação social, é falar de Jesus, fazer o apelo, levar aquelas pessoas à confissão. Isso é o mais importante. Todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Não está apto. Então, cuidado para você não se encontrar nessa condição, né, de alguém que está envolvido com tantas coisas e não está fazendo, cumprindo com a sua missão, fazendo o que deveria fazer. Queira estar onde Deus mandou você estar, queira fazer o que Deus mandou você fazer, queira estar no centro da vontade dEle. Cuidado para você não viver uma vida de quem correu atrás do vento, fez tantas coisas, não fez nada, né? Como o Gideão, que teve a oportunidade de viver para algo maior, liderar a nação de Israel. Quem conhece a história sabe, depois de ter vencido os midianitas, foi para casa fazer filho. O povo pediu: reina sobre nós, você, seus filhos. Porque o feito dele foi algo extraordinário. Venceu um exército incontável com 300 homens, Deus foi com ele, Deus deu vitória, Deus queria usá-lo para muito mais. Aí o sujeito vem e diz: não, isso não é para mim, nem eu, nem meus filhos vamos reinar sobre vocês. Acaba até tendo uma atitude que leva o povo a se corromper, né, voltar para a idolatria. E ele foi para casa. Ele fez 80 filhos. Um dos filhos, num único dia, matou todos. Ou seja, quanto tempo ele levou, né, para fazer 80 filhos? Anos da vida. E N projetos. Porque filhos, né, na palavra, você pode interpretar também como projetos. Tantos projetos não deram em nada. Tanto tempo perdido, tantos projetos frustrados, nenhum vingou. Então, cuidado, que você pode fazer muita coisa e terminar como Gideão, como alguém que no final das contas só perdeu tempo, perdeu vida, não fez nada relevante. Cumprir a nossa missão vai exigir foco total nos planos do Senhor para a nossa vida. E estarmos dispostos a abrir mão dos nossos, se necessário. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta expressão é a essência do cristianismo. Aqui Jesus mostrou o que é o verdadeiro cristianismo. Ele estava aflito, ele não queria passar por algumas coisas, beber daquele cálice, que era a ausência da presença do Senhor, mas ele colocou a missão acima da sua vontade, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. E eu não quero, minha vontade não é essa, mas não é a minha vontade que tem que importar, é a sua vontade, seja feita a sua vontade. O que Deus quer que nós entendamos, o que Ele espera de nós é que sejamos capazes de submeter nossos sonhos, planos, expectativas, ambições a Ele. Ore com fé, peça a Deus que o ajude a estar no centro da vontade dEle. Seja capaz de entregar uma folha em branco com o seu nome assinado embaixo.
e diga a Ele: faça, Senhor, o que o Senhor quiser, minha vida está nas suas mãos. Me leva para onde o Senhor quiser me levar, me usa da maneira que o Senhor quiser usar. Coloque-se inteiramente à disposição de Deus. Viva para algo maior. Comprometa-se com a realização da sua missão, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. E você vai experimentar a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas já experimentaram. A promessa em Mateus 6,33, todos conhecem: Deus lhe dará tudo de que precisam no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação primária. A sua preocupação primária. O que mais importa para mim é viver para Ele, cumprir com a minha missão. Se eu vivo assim, se eu vivo para algo maior, se eu busco fazer coisas que irão durar para sempre, se eu tenho essa perspectiva, né, da eternidade, eu não me prendo às coisas materiais, passageiras. Essas coisas não serão capazes, né, de roubar a minha fé, roubar a minha alegria, minar as minhas forças. As pessoas que perdem forças, que param no caminho, são essas, que estão com a cabeça somente aqui. As pessoas que têm dificuldade para romper com o pecado, são as pessoas que a cabeça não está nas coisas que são de cima, não está nas coisas que são do alto. Se elas realmente estivessem vivendo para algo maior, se relacionando com Deus, vivendo um relacionamento com Deus, não teriam dificuldade em romper, renunciar, sacrificar. Não estou dizendo que é fácil, mas quando uma coisa realmente é importante para alguém, ela paga o preço por aquilo. Ela abre mão, ela renuncia. Então, se a sua missão, a missão que Deus te deu realmente foi importante para você, o que vão pensar? Sua reputação, o que vão falar, o que vão pensar, isso deixa de ter peso. Que você, como Paulo, você vai entender o que Paulo disse: minha vida não tem valor algum, apenas, né, se eu cumprir com a missão que Ele me deu. Então, você vê que a missão estava bem acima da sua própria vida. E Deus quer que nós entendamos isso. Salve mais para Jesus. A bispa contou a história de um pastor que já estava bem velhinho. Verídica a história, tá? Bem já velhinho, com dificuldade para levantar da cama, e teve que meio que um sonho, e acordou, e eu preciso salvar mais para Jesus, eu preciso salvar mais para Jesus. E diz que as últimas palavras dele foi com as mãos em cima da cabeça do filho, dizendo: salve mais para Jesus, salve mais para Jesus. Ali estava alguém, né, que viveu, né, para a missão, e aquilo estava dentro dele, né? A boca fala, o coração está cheio, sai para fora o que está lá dentro. Então, já velhinho, meio que acordou, querendo levantar, e dizendo: eu tenho que salvar mais para Jesus, eu tenho que salvar mais para Jesus. E claro, não deixaram, não tinha mais condições físicas de se levantar, se locomover. Mas as últimas palavras dele foram essas, com as mãos na cabeça do filho, disse: salve mais para Jesus, salve mais. Diga comigo assim: salve mais para Jesus. Esse tem que ser o nosso lema, o lema da nossa vida. Salvar muito mais para Jesus. Esse tem que ser o seu objetivo, o seu foco na vida. Porque nada fará diferença maior na eternidade. Se queremos ser usados por Deus, nós devemos nos importar com o que realmente importa para Ele. E o que mais importa para Deus é a redenção, e a cruz é a prova disso. Jesus foi à cruz para nos redimir, para nos salvar. Isso é o que importa para Deus.
que nós possamos dizer, quando estivermos face a face, frente a frente com Ele, que a missão foi cumprida, que você viveu para aquilo que foi feito, viveu para a sua missão, cumpriu com a sua missão, foi uma testemunha, foi uma carta viva que qualquer um podia ler. Não, aí está, aí vai, um servo de Deus, um homem de Deus, uma pessoa íntegra. Que a Bíblia fala, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos uma carta viva, e Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Será que Deus tem feito? Deus tem podido fazer o seu apelo aos outros por nosso intermédio? Será que quando alguém me observa, olha para mim, me vê, se sentem atraídas? É como se Deus estivesse chamando para uma nova vida? Uma vida nova? É isso que as pessoas desejam quando olham para mim, para você? Elas querem Deus, que elas enxergam Deus. Enfim, você foi feito para uma missão que deve importar mais do que a sua própria vida. A sua vida é importante para Deus, mas a sua missão é muito mais importante. A sua missão. Viva para algo maior. Amém, gente? Fique em pé com o seu propósito nas mãos. Coloque no seu coração. Feche os seus olhos. Aprove a Deus trazer essa mensagem no último dia, na finalização dos meus projetos de conquistas. E por que será, né? Nenhuma palavra vem sem propósito. Nesse propósito você colocou muitos sonhos e projetos pessoais, que precisam estar entrelaçados aos planos e propósitos de Deus na sua vida. Infelizmente sempre tem aqueles que quando um propósito termina, é como se não houvesse mais a necessidade de buscar a Deus. Mas nós não buscamos a Deus. Não podemos, não devemos. Muitos buscam assim, mas não pode ser assim. É compreensível quando uma pessoa está iniciando na fé, um novo convertido, aquela pessoa está chegando agora. O que move ela naturalmente é uma necessidade, é um problema, é um sonho, é um desejo. Tudo bem. Todos passam por essa fase, por esse processo. Esse é o início de todos. Eu nunca vi alguém dizer, não, eu vim porque eu amo a Deus, eu amo a Cristo. Não, eu vim porque eu estava com a minha vida desgraçada, destruída. Porque eu não tinha mais saída. Eu não sabia mais o que fazer. Eu precisava de socorro. Eu precisava de um milagre. Por isso que as pessoas recorrem ao Senhor Jesus. Mas ela precisa sair desse nível e entender que ela foi chamada para algo muito maior. Que ela foi feita para algo muito maior. Que a sua própria vida, que a realização dos seus sonhos. Deus quer te usar. Deus quer usar você. Deus quer usar a mim. Você tem um ministério, um trabalho a desenvolver na obra de Deus. E uma missão para cumprir nesse mundo. Quantas almas já foram ganhas por seu intermédio? Quantas vidas você já impactou com o seu testemunho de vida? Quantas pessoas já olharam para você e enxergaram o brilho, a luz de Cristo? Quantas pessoas já vieram para o Senhor por sua causa? Talvez você sequer pensou
a esse respeito. Talvez essa reflexão nunca existiu, mas você está entendendo aqui hoje para o que você foi feito, o que Deus espera de você, que a sua vida influencie, que a sua vida impacte outras pessoas, que você ilumine, que você seja sal, que almas sejam ganhas, em nome de Jesus. Assuma esse papel de embaixador, de representante de Cristo. Abrace a missão que Ele te deu. Ore a Deus e peça a Ele que coloque pessoas no seu caminho, a quem você possa compartilhar a sua fé, anunciar as boas novas. Comece a olhar para o seu campo missionário pessoal e a orar, pedindo a Deus que te ajude a impactar vidas. Ore a Deus, dizendo: Deus, quem o Senhor pôs na minha vida para que eu conte, fale a respeito do Senhor? A quem, Senhor, devo testemunhar? Quem o Senhor quer alcançar por meu intermédio? Que alma o Senhor quer resgatar por meu intermédio, Senhor? Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Seja um instrumento de Deus na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na faculdade. Seja um instrumento usado por Deus, em nome de Jesus. Seja um exemplo, viva a palavra, creia em Jesus. Jesus disse: essa é a obra de Deus, crer em mim, porque se você crer nele, você vai ser uma pessoa sincera, verdadeira, honesta, humilde. Você vai ser um bom testemunho. Você vai ser uma pessoa verdadeira, e as pessoas deste mundo têm sede de verdade, têm sede da verdade. Basta você crer em Jesus e viver a palavra, e você vai começar a impactar. Você vai começar a salgar, vai começar a iluminar, a começar pelos seus, pelos mais próximos. Senhor Jesus, eu oro, meu Pai, nesse momento, pedindo ao Senhor que essa palavra esteja entrando de forma profunda, revelada, trazendo, meu Pai, a cada um a consciência da sua missão, a consciência do porquê ela existe, do para que ela foi criada, ela foi feita. Nós somos feitos para uma missão que importa muito mais do que a nossa vida. Então, meu Deus, ajuda ela a se posicionar. Ajuda, meu Deus, ela a lidar talvez com uma natureza egoísta, autocentrada. Romper com padrões, com fortalezas, meu Deus, que talvez foram levantadas na mente. Quantos, meu Pai, que se escondem atrás de desculpas, que estão crendo em mentiras. Quantos que por não quererem apresentam argumentos furados. Quantos que dizem que isso não é responsabilidade sua, que o que acontece no mundo não é responsabilidade dela. Cada um tem a sua responsabilidade. Nós, como cristãos, temos sim a nossa. O mundo está do jeito que está porque a igreja perdeu força, porque os cristãos, meu Deus, dormiram por muito tempo, e eu oro para que o Senhor nos desperte. Eu oro, meu Deus, para que façamos parte desse grande avivamento,
esse grande avivamento dos últimos dias. O Senhor diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Ao mesmo tempo que cresce, meu Deus, que aumenta a maldade, o pecado, a violência, a falta de amor, meu Deus, ao mesmo tempo, meu Pai, em que as pessoas se tornam mais desumanas, infiéis, sem amor pela família, o Senhor quer levantar um povo que representa tudo isso, um povo que ama de verdade, um povo íntegro, um povo, meu Deus, que fala a verdade, um povo que vive com base nos princípios bíblicos, um povo, meu Deus, que choca o mundo, que impacta o mundo, um povo que não é digno desse mundo, mas um povo que o Senhor se orgulha de ser chamado o seu Deus, um povo de quem o Senhor se orgulha. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos ajude a sermos esse povo de quem o Senhor tem orgulho, de quem o Senhor não se envergonha de ser chamado nosso Deus, em nome de Jesus. Que saia daqui, meu Pai, pessoas decididas a serem, meu Deus, cristãos, crentes de tempo integral, que ela tenha uma consciência do Senhor, que ela não se esqueça, meu Pai, que o Senhor está ali, o Senhor está vendo cada passo, cada escolha, cada decisão, cada pensamento, cada sentimento. Somente uma consciência do Senhor é que nos ajudará a viver de forma íntegra, santa. Enquanto, meu Deus, houver essa separação que não existe do santo e secular, viveremos como hipócritas, mentirosos. Que cada um entenda, meu Deus, que não existe essa separação. Na vida do crente tudo é santo. Tanto que o Senhor fala para te glorificarmos até no comer, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a tua glória, tudo, meu Deus. Então nos ajuda a te glorificar, meu Pai, na criação dos nossos filhos, no lidar com o nosso cônjuge, no lidar, meu Deus, com funcionários, patrão, meu Deus, ajuda-nos a sermos cidadãos de bem, pessoas honestas, íntegras, irrepreensíveis. Tem misericórdia de nós. Sem a tua ajuda não é possível. Nós estamos aqui, meu Deus, e abraçamos essa missão e pedimos: usa-nos, derrama sobre nós o teu Espírito, que o povo do Ministério Mudança de Vida faça parte desse grande avivamento dos últimos dias, e seja esse povo que brilha, que impacta, que reflete a tua imagem, a tua glória, que resplandece a tua glória. Em nome de Jesus, eu determino isso, meu Deus. Eu declaro isso, que o povo do Ministério Mudança de Vida não será um povo comum, não será, meu Deus, mais um no meio da multidão, mas vai brilhar nesse mundo de trevas, vai representá-lo com excelência. Em nome de Jesus, levanta aqui, meu Pai, homens, mulheres, jovens, meu Deus, que irão resplandecer a tua glória. Abençoa o teu povo. Eu oro, meu Deus, mais uma vez por cada projeto de conquista, cada sonho, e peço, meu Pai, que cada um desses sonhos estejam entrelaçados à missão que o Senhor nos deu, que ela queira viver cada uma dessas vitórias, meu Deus, para inclusive testemunhar, contar as suas maravilhas, e assim, meu Deus, edificar a fé das pessoas, atrair mais pessoas para ti. Que esse seja, meu Deus, realmente nosso lema: salvar mais para o Senhor. Que ela saia daqui, meu Deus, com isso gritando dentro dela: eu preciso salvar mais para o Senhor, eu preciso salvar mais almas para o Senhor. Que ela saia daqui, meu Deus, com esse anseio, com esse desejo, fazendo essa oração: Deus, quem o Senhor quer salvar por meu intermédio?
Quem, Senhor? Quem, Jesus? Usa-nos, meu Pai. Envia-nos, meu Deus. Envia-nos, meu Pai. Usa-nos, em nome de Jesus. Eu oro para que haja esse desejo nos corações, que arde esse desejo nos corações de ser um instrumento poderoso nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo possa nos ungir para levar boas novas, libertar os cativos, consolar os tristes, levantar, sermos levantadores de vidas, em nome de Jesus. É o que eu peço, meu Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por essa mensagem, obrigado, meu Deus, porque eu creio que a palavra entrou, meu Deus, e ampliou a nossa visão, e ela sai daqui vivendo para algo muito maior. Eu creio, meu Deus, nas vitórias do seu povo. Eu creio em cada um aqui sendo uma testemunha viva do Senhor, que evidencia a tua glória através de suas vitórias, comportamento, atitudes. Em nome de Jesus, eu concordo com cada um, Senhor. Ligo as nossas vitórias na terra para que sejam ligadas aos céus. Muito obrigado pelo que fez aqui hoje. Nós te amamos. Amém.